Os fundamentos do construtivismo de Vygotsky. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Vygotsky e o processo de formação de conceitos. Entende epistemologicamente como se realiza o processo pedagógico na perspectiva social e política. A cultura faz parte da natureza do homem e do processo histórico. Molda o funcionamento psicológico humano. A mesma se desenvolve ao longo da evolução do homem. A teoria da evolução de Charles Darwin. O que é determinado pelo termo técnico filogenético, o desenvolvimento da espécie. Por outro lado, a ontogenética, ou seja, o desenvolvimento do sujeito, o que se refere especificamente ao mundo da cultura. Desse modo, o ser humano é membro de uma espécie biológica que desenvolve no interior de um grupo de natureza cultural. Com efeito, o homem é o resultado de uma dupla natureza, biológico e social. A dupla natureza do ser humano, segundo Vygotsky, revela-se pela constituição do cérebro, que foi entendido posteriormente pela neurociência Antônio Damasio, as estruturas de memória do cérebro. O cérebro tem uma dupla estrutura herdada geneticamente que é comum à espécie, mas o que é genético molda-se com a realidade. As experiências socioculturais dos sujeitos. Motivo pelo qual considera a estrutura, o cérebro está disposto à construção e à aprendizagem. O desenvolvimento psicogenético depende do contexto sociocultural, diz Vygotsky. O desenvolvimento da construção do saber resulta dos instrumentos e dos sistemas simbólicos, a relação do homem com os objetos, mediados pelos sistemas simbólicos. O aspecto psicológico humano possibilita antecipar, planejar e criar novas situações culturais. Para Vygotsky, os sistemas simbólicos permitem ao desenvolvimento da abstração, generalizando, possibilitam saltos qualitativos na construção do saber. O universo cultural favorece as funções mentais para o desenvolvimento da construção. Com efeito, as representações da realidade baseiam no uso dos sistemas simbólicos, ou seja, a própria realidade construída de fora para dentro. Num processo de internalização constante, a apreensão do sujeito por meio da socialização das produções históricas culturais, resultadas do conjunto do desenvolvimento da humanidade. Nesse mecanismo descrito é fundamental o papel da linguagem que proporciona a relação entre sujeito e objeto. A linguagem, como função tipicamente humana, apresenta dois pontos básicos: o da interação social, comunicação entre as pessoas, e, por outro lado, o aspecto generalizador, compartilhado entre usuários ao longo do processo, o desenvolvimento da formação dos conceitos, respeitando as fases constitutivas da criança. Especificamente, os conjuntos sintéticos na formação do pensamento complexo, fundamentado em situações concretas. A formação dos conceitos elaborados com ligações lógicas.
Esse mecanismo não é linear, sofre influência do contexto histórico-cultural do sujeito. Desse modo, Vygotsky destaca dois tipos de conceitos: os cotidianos e os científicos. Os cotidianos são espontâneos, desenvolvidos nas atividades práticas das crianças em suas interações imediatas. Parte das experiências para um mecanismo cognitivo, portanto ascendente em defesa do processo de abstração. Os científicos são diferentes, pois são transmitidos em situações formais pelo mecanismo ensino-construção e aprendizagem. Inicia-se com proposições verbais, expandindo com a prática das leituras. Sua definição é diferente, pois é descendente, parte de uma definição geral para a compreensão. Desse modo, Vygotsky entende em diferentes culturas produzem modos específicos para o funcionamento do cérebro. Com efeito, é fundamental a instrução escolar. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.